castelo francês que conta segredos da corte e o destino de 7 reis e 10 rainhas. Luís XII, Anne de Bretagne, Francisco I, Claude de France, Henrique II, Catarina de Médici. Bonjour, bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Nosso passeio com informação é no Château Royal de Blois, um castelo residência fora do comum que vai fazer você viajar no tempo. O Château de Blois é um exemplo único da evolução da arquitetura de castelos. 3 fachadas diferentes de diferentes épocas, no mesmo pátio central e em meio a vestígios de uma fortaleza, que dialogam e formam um conjunto excepcional. A 1h30 de trem partindo de Paris, Blois é uma espécie de porta de entrada para o Vale do Loire, uma região marcada por incríveis castelos. Sugestão Paris do Meu Jeito, de bate e volta de um dia. Prontos para viajar com o Paris do Meu Jeito? C'est parti! Nosso passeio com informação começa aqui na estação de trem Blois-Chambord. Blois é uma cidade francesa com aproximadamente 46 mil habitantes. É a capital do departamento de Loir-et-Cher, na região Centro-Val do Loire. Seguimos para o Château de Blois por essa vasta área verde, bastante agradável. Estamos no Parque de Lys. É inverno, bem cedinho, por isso o cenário tão bucólico. Aqui ficam o Jardim dos Simples e das Plantas Medicinais e o Jardim Real de Flores. Esses 2 espaços suspensos foram recriados pelo poder público nos anos 1990. Reconstitui os antigos jardins do castelo, destinados ao cultivo de frutas, hortaliças e plantas medicinais. O Jardim dos Simples e das Plantas Medicinais remete para a parte mais medieval do castelo, que veremos daqui a pouco. Já o Jardim Real de Flores é inspirado no Renascimento e dá a visão para o outro lado do chateau, com o mesmo estilo. Havia um projeto de reconstituição de um 3º jardim, correspondente à fachada clássica do chateau, mas que acabou não sendo realizado por falta de recursos financeiros. Seguimos nosso passeio e antes de entrar no chateau, uma placa chama a atenção. Faz referência a Joana d'Arc, que passou por Blois em 1429, em meio à Guerra dos 100 Anos. A extensa fachada de tijolos à vista abriga a estátua equestre do rei Luís XII e deu lugar a uma antiga fortaleza medieval. A partir de 1498, Luís XII transformou a fortaleza em palácio urbano. Historicamente, a cidade de Blois foi capital do Condado de Blois, criado em 832, até a monarquia francesa anexar a região aos seus domínios. No pátio principal, 3 fachadas diferentes, umas coladas às outras e construídas entre os séculos XV e XVII. Bem-vindos à ala gótica de Luís XII, a ala clássica de Gastão de Orleans e a ala renascença de Francisco I. A ala Luís XII é fiel à arquitetura francesa do século XV, mas as decorações e galerias revelam uma leve influência artística italiana da época. Informa o site oficial do Château de Blois, uma das fontes do nosso vídeo. Aqui na ala Luís XII fica atualmente o Museu de Belas Artes da cidade de Blois, com um acervo surpreendente que vamos conhecer durante o nosso passeio. A Gastão de Orleans foi a última ala construída. Do século XVII segue estilo clássico, obra de Gastão de Orleans, irmão de Luís XIII, que até o nascimento de Luís XIV era potencial herdeiro da coroa. A escadaria monumental, destaque da ala renascença de Francisco I, foi construída entre 1515 e 1520, quando o rei ascendeu ao trono.
O edifício, marcado por emblemas reais, no caso salamandras, foi inspirado no Renascimento italiano e suas varandas e arcadas lembram as do Vaticano, pensadas por Bramante. Nesta ala estão os cômodos principais do Château de Blois, que no passado tinham vista para os jardins construídos por Luís XII e Anne de Bretagne. Hora de entrar no interior do castelo. Vamos assistir a um vídeo didático e bem elaborado, que conta a evolução arquitetônica do Château de Blois, desde o século XIII, quando o castelo se confundia com uma fortaleza, até os dias atuais. Estamos num depósito lapidário que ajuda a entender o monumento. O Château de Blois passou por várias restaurações. A mais importante durou 25 anos, foi no século XIX e realizada por Félix Dubin. Os restauradores guardaram peças retiradas da fachada e elementos decorativos para planos de restituição, modelagem e réplicas. Devido ao valor histórico, hoje esses vestígios são guardados aqui, uma espécie de museu dentro do castelo. Os emblemas reais espalhados pelo castelo fazem parte de uma tradição. Na Idade Média, o emprego de imagens de animais e de plantas, acompanhadas de uma divisa, tornou-se comum para simbolizar poder. A salamandra de Francisco I, o cisne ferido de Claude de France, a flor de lis, símbolo real desde Felipe Augusto, o porco-espinho de Luís XII e o arminho, parente dos furões e das lontras, emblema de Anne de Bretagne. Cada emblema real tem um significado, seja a invulnerabilidade do poder do monarca, a pureza da rainha, o perdão concedido pelo rei ou a valentia do monarca.
Projetos antigos para a ampliação do chateau, como a ala Gastão de Orleans, e esse curioso forno do século XVI, longe dos cômodos principais, para isolar odores, fumaça e evitar incêndios. A visita ao Château de Blois é cheia de curiosidades do início ao fim. No depósito lapidário, o castelo explica as técnicas de restauração utilizadas na preservação do conjunto como um todo. As gárgulas, herança da antiguidade, viraram obras de arte na arquitetura da Idade Média. Serviam, em suma, para drenar a água da chuva, projetando-a para longe das paredes. O Château de Blois chama a atenção para uma curiosidade. As gárgulas, na época de Luís XII, assumiram figuras humanas, enquanto que as do reinado de Francisco I, seres fantásticos. Subida pela escadaria monumental Francisco I. Daqui temos uma bela visão para o pátio central, com fachadas de estilos variados. Estamos na grande sala do Château de Blois, o espaço mais público dos cômodos reais. Nessa sala eram realizadas refeições, recepções e audiências com o rei. O Château de Blois conta que Francisco I comia sozinho à mesa na maioria das vezes. As refeições eram de pratos comuns, assentados em cavaletes simples. Após a refeição, o rei fazia audiências. O trono com dossel de flores de lis é uma reconstituição para relembrar esse ritual. Francisco I recebia embaixadores e especialistas em assuntos políticos, culturais e científicos. O luxo e a ostentação têm como objetivo reforçar o poder real, explica o Château. Por isso, tantos emblemas reais, tapeçarias, móveis esculpidos e peças de ourivesaria. A Sala dos Valois enaltece as qualidades do rei, amante da caça e da guerra, mas ao mesmo tempo letrado, protetor das artes e insaciável colecionador de quadros, estátuas e antiguidades. Neste primeiro andar do chateau, a apresentação que vemos evoca móveis desaparecidos dos Valois, casa real de Francisco I. Como a corte era itinerante, os móveis sofreram danos, poucos desse período sobreviveram. Os bustos de gesso são moldes e retratam reis franceses que passaram por Blois, acompanhados de suas respectivas moedas. Estamos agora na sala dedicada aos divertimentos reais. A vida da corte era ritmada por festas, ceias e bailes. Os instrumentos musicais expostos são do século XVI. A rainha Catarina de Médici organizava apresentações de tragédias e Henrique III chegou a convidar atores venezianos para se apresentarem em Blois. A Galeria da Rainha, como é chamado esse cômodo, ligava os apartamentos privados aos espaços públicos do chateau. Mais que um local de passagem, era uma sala cerimonial, equipada de lareira para entretenimento e diversão, informa o chateau. Nela encontramos uma coleção excepcional de retratos, uma tradição real que fez sucesso durante o Renascimento francês. Os pintores desses retratos, dos séculos XVI e XVII, buscavam pinceladas precisas que se aproximassem ao máximo da semelhança de seus modelos. Os primeiros quadros dessa sala são de soberanas francesas, assim como o busto de Claude de France,
mulher de Francisco I. O percurso museográfico pensado pelo Chateau busca refletir, nesse momento da visita, sobre como era a rotina feminina na corte. No século XVI, o guarda-roupa não era um quarto de serviço, mas um espaço privado da casa real. Anne de Bretagne foi a primeira rainha a rodear-se de uma corte de jovens mulheres. O gosto pela mitologia privilegia a representação do nu feminino. A mulher ideal seria aquela de pele clara, cabelos dourados e rosto limpo, sem pelos. Segundo a tradição, foi neste cômodo que Catarina de Médici morreu em 1589. As paredes têm o monograma da rainha, 2 Cs entrelaçados com um H de Henrique II. O aspecto do quarto resulta de restauração realizada no século XIX por Félix Dubin. No apartamento da rainha fica o retrato de Antonieta Gonzalez, realizado pela pintora italiana Lavinia Fontana no século XVI. Representa uma menina peluda, nascida nas Ilhas Canárias, vítima de uma doença congênita e criada na corte do rei Henrique II. A vida cotidiana é pontuada por orações diárias e o rei e a rainha dispunham de um oratório integrado para rezar em privacidade. Os vitrais deste oratório foram encomendados em 1858 por Félix Dubin e foram realizados pelo mestre vidreiro Claudius Laverne. Todos os santos retratados têm relação com Catarina de Médici ou com a família Valois. Estamos no Studiolo construído para Francisco I antes de 1520. É o único cômodo real do Renascimento francês 100% intacto. O espaço era destinado à leitura, trabalho, poesia, meditação e coleções. 180 painéis de carvalho esculpidos, pintados e dourados escondem 4 armários com mecanismos secretos contendo objetos de arte. Os armários de curiosidades, moda na época, foram os ancestrais dos museus. Assim como os apartamentos da rainha, no andar de baixo, o aspecto dos apartamentos do rei foi recriado na restauração realizada por Félix Dubin. A decoração remete a Henrique III. Amado e odiado, o rei era obcecado pelo prestígio da monarquia. Regulou os costumes da corte, limitou o acesso ao rei, que virou uma espécie de figura sagrada. O tamanho impressionante da cama, bem como a sua decoração vermelho-cereja, lembram a função cerimonial do apartamento do rei. Mais do que um espaço para descanso, o rei recebia aqui. Henrique III rodeou-se de um grupo de favoritos, o que o tornou impopular. A tradição diz que foi no apartamento real que o Duque de Guise foi assassinado por ordem de Henrique III em 1588. A sala do conselho, cômodo aqui ao lado, onde o rei e seus conselheiros se reuniam, conta um pouco dessa história. Retrato dos 3 filhos do Duque François de Guise. Ao centro, Henri de Lorraine, o Duque de Guise. À esquerda, seu irmão Charles, Duque de Mayenne. E à direita, Louis, cardeal de Lorraine. Os 3 irmãos lideraram a Liga Católica que se opunha a qualquer política de tolerância para com os protestantes, contra o Chateau. Aliás, a oposição entre católicos e protestantes é o tema explorado nessa sala do Chateau de Blois. Todos os objetos e obras de arte remetem ao tema. Na França, as guerras religiosas começaram em 1562 e continuaram, intercaladas por períodos de paz, até 1599, com o estabelecimento do Edito de Nantes. O fanatismo religioso ganhou vazão nessa época. Em 1588, Henrique III tentou frear ações do Duque de Guise, líder do Partido Católico. Sentindo seu poder real ameaçado, o rei mandou eliminar o Duque de Guise no próprio castelo. No dia seguinte, o irmão do Duque de Guise e cardeal de Lorraine também foi assassinado.
O episódio é narrado por meio de pinturas do século XIX, apresentadas em ordem cronológica, descrevem os acontecimentos no estilo de uma história em quadrinhos e revelam a visão muito teatral dos pintores românticos sobre o tema. O armário de madeira cor cinza do século XVII é do período em que Gastão de Orleans, irmão de Luís XIII, se instalou no Château de Blois. Aqui, no Gabinete Neuf, ficavam coleções de história natural, antiguidades, relógios e medalhas. Esta sala é dedicada a Félix Dubin e ao trabalho de restauração do Château de Blois. Em 1843, Dubin fez do castelo um modelo para a restauração de outros monumentos do Vale do Loire. As restaurações exteriores foram fiéis e as decorações interiores quase inteiramente criadas por Dubin, que reinterpretou as decorações do Renascimento. O arquiteto utilizou a fotografia para alcançar verossimilhança histórica. Nesta sala está a câmara de um jovem que tirou, na época, mais de 4.000 fotos para a Comissão de Monumentos Históricos. Chegamos na sala neo-renascentista. Neste cômodo estão móveis e objetos de arte criados no século XIX em estilo neo-renascentista. A restauração de numerosos monumentos históricos inspirou, de certa forma, artistas para suas próprias criações. O Château de Blois conta que muitos desses móveis apareceram de forma brilhante em feiras ou exposições universais da época. Os grandes vasos expostos foram produzidos em Blois, importante centro de produção de faiança até meados do século XIX, e apresentam motivos decorativos ou heráldicos inspirados no castelo. Terminamos nosso passeio na ala Francisco I do Château de Blois, aqui na Sala dos Estados, onde os Estados Gerais do Reino se reuniram em 1576 e 1588. As assembleias extraordinárias reuniam as 3 ordens da sociedade, nobreza, clero e terceiros, e eram convocadas pelo rei para lidar com crises políticas, muitas vezes guerras, e para solicitar ajuda militar ou fiscal. A sala medieval é magnífica. Foi construída entre 1213 e 1214 pelo último conde de Blois-Champagne, Thibaut VI, para administrar a justiça e receber as homenagens de seus vassalos. É considerada uma das maiores e mais antigas salas civis góticas preservadas na França, datada do feudalismo. Ela tem 540 metros quadrados. Félix Dubin criou na restauração do século XIX as decorações neogóticas que adornam as paredes, com destaque para as 6.720 flores de lis pintadas nos painéis das abóbodas, na lareira, no piso de terracota policromada e na escadaria. Agora vamos explorar o interior da ala Luís XII do Château de Blois, onde está instalado desde 1869 o Museu de Belas Artes da cidade de Blois. A apresentação das obras não tem ligação com os apartamentos criados para o rei Luís XII, cujas decoração e emblemas reais, recriados por Félix Dubin, foram mantidos. O percurso atual, explica o Château aos visitantes, complementa a visita aos aposentos reais da ala Francisco I, que apresenta o passado real e a vida da corte do castelo. O acervo do Museu de Belas Artes da cidade de Blois reúne 35.000 obras, doadas por colecionadores e artistas ou adquiridas pelo próprio museu. Destaque para 300 notáveis pinturas, esculturas e objetos de arte.
Aqui vemos decorações interiores de castelos do século XVII. O museu explica que a decoração desempenhava nessa época um papel cerimonial para mostrar a riqueza e o poder do seu dono. Em meio a uma galeria de portraits de personagens da monarquia francesa, o óleo sobre tela Alegoria do Bom Governo da França, realizado pelo ateliê do pintor Pierre-Paul Rubens, em 1625. Cada sala é dedicada a um tema da história da arte ocidental, uma apresentação temática e específica do Museu de Belas Artes de Blois, fugindo da cronologia tradicional. A proposta do museu é oferecer uma visão nova e viva da história da arte, comparando obras de diferentes épocas em torno de um assunto. Nesta sala, por exemplo, o tema é a pintura francesa. O museu assinala que a pintura francesa do século XVII era hierárquica. Na base dessa hierarquia estavam os pequenos gêneros, temas como naturezas mortas e paisagens. No topo da hierarquia, as pinturas mais nobres que retratavam temas religiosos, mitológicos e históricos em obras de grande formato. O pintor precisava comprovar a sua cultura por meio de fontes literárias, bem como a sua capacidade de invenção na composição. Encontramos um quadro de Rembrandt, pintor dos Países Baixos. Trata-se de um óleo sobre madeira intitulado O Guerreiro Meditando, realizado entre 1640 e 1650. A arte dos retratos, seja na escultura ou na pintura, conheceu popularidade a partir do Renascimento, e o museu analisa como foi sua prática do século XVII até o início do século XIX. Os retratos eram ornamentos, presentes de casamento, íntimos ou públicos. Os retratos cerimoniais exibiam o status dos modelos, para que todos o pudessem ver. Soberanos, aristocratas ou notáveis eram representados vestidos com os seus mais belos trajes e atributos. Os rostos eram idealizados para torná-los atemporais. No século XVIII, bustos surpreendentemente vivos. A sensibilidade dos escultores românticos, segundo o museu, permeou os retratos do início do século XIX, sob a influência da pintura inglesa. Deixamos você conhecer um pouco mais o acervo do Museu de Belas Artes da cidade de Blois, que fica dentro do Château.
Hora de conhecer de perto a ala Gaston de Orleans, que inaugurou o classicismo francês inspirado na antiguidade. Colunas e frontões sobrepostos, decorados com estátuas de antigas divindades. As estátuas gigantes de gesso representam Carlos Magno, Luís XII e Luís IX, São Luís. Foram realizadas em 1780 por François-Nicolas de Lestre. Inacabado em 1638, o interior da ala Gaston de Orleans foi se alterando e no século XIX abrigou uma biblioteca municipal e salas de recepção. Hoje as salas de recepção são alugadas para conferências e as antigas salas de leitura tornaram-se espaços de exposição temporários do castelo. Apenas essa entrada está aberta ao público durante o ano todo e permite admirar a cúpula, que é a obra-prima do arquiteto francês François Mansart, em Blois. O busto em gesso é de Gaston de Orleans, representado como Hércules. O busto original, realizado por volta de 1635, foi destruído na Revolução Francesa. Os desenhos nas paredes foram feitos durante restaurações e serviam como base para os trabalhos a serem realizados. Estamos no final do nosso passeio com informação ao Château de Blois. Mas antes, vamos conhecer a Chapelle Saint-Calais. Trata-se de uma capela do início do século XVI, conhecida também como Sainte-Chapelle do Château de Blois. O edifício medieval restaurado foi construído por Luís XII e Anne de Bretagne, por isso seus monogramas na fachada. Nasceu sob o termo Saint-Calais, e inicialmente era um oratório real. A surpreendente capela gótica que vemos hoje é bem menor que a capela original, cuja nave foi destruída em meados do século XVII para a ampliação do castelo. As estátuas de Santa Bárbara, São Sebastião e a Pietà são do século XVI. Os vitrais foram destruídos na Segunda Guerra, renovados em 1957, e contém episódios da história de Blois. Aqui do lado de fora, em meio a árvores centenárias, aproveitamos para flanar pela pequena área verde do château, conhecida como a Terrasse de Foix. No passado, essa parte do castelo possuía outras construções. Desses edifícios medievais, que não existem mais, informa o château, resta apenas uma torre do século XIII. É um dos raros vestígios da fortaleza medieval, que protegia o bairro de Foix e a porta oeste da cidade, situada logo abaixo. No século XIX, perdeu a função militar e abrigou o arquivo da Câmara de Contas. No século XVII, por ordem de Gaston de Orleans, o seu layout defensivo foi mascarado pela adição de uma torre de escadas de madeira e um observatório astronômico no seu topo. No século XIX, o quartel militar instalado no castelo de Blois armazenava pólvora. Esperamos que tenham gostado do bate-volta. Terminamos o vídeo com imagens da cidade de Blois, margeada pelo rio La Loire. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaios e passeios a pé com informação e fotos no @parisdomeujeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!